Olá, boa noite. Hoje, sexta-feira, 27 de novembro de 2020, é a última sexta-feira do mês. Do mês de novembro, né? Mais uma vez estamos aqui com a finalidade de dar continuidade ao nosso humilde estudo e esperando que cada um de nós possamos refletir e nos conscientizarmos que temos que abrir um espaço, um momento em nossas vidas diárias, dentro das nossas dificuldades, para fazer exatamente algo que nós estudamos a semana atrasada, assim, que não me foge a memória, que foi uma comunicação do Cristo Consolador, onde nessa comunicação dele menciona que nós temos duas obrigações, se quisermos atingir nossos objetivos. Dentre as várias que existem, mas resumindo, é reconhecer e louvar e amar a Deus sobre todas as coisas e instruirmos-nos. É isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que muita gente está fazendo por aí, mas a grande maioria até escuta, vê, mas não liga, logo depois deixa para lá e não põe em prática. Isso não é uma boa atitude. Se nós não estivéssemos nesse período, nesta época que estamos, não teria tanta agravância assim, não teria tanta importância. Mas a realidade é que nós estamos vivendo esse momento. E neste momento nós estamos com digamos assim, uma corda com vários nós, e quando acabar o nó, acabou a corda. E se acabou a corda, você não segue adiante. Para seguir adiante, você tem que ter outras coisas. E o último nó está para ser desatado a qualquer momento. E o que é que você pode fazer para avançar? É exatamente dar essa atenção e pôr em prática essa atenção, coisa que nós vamos ver no estudo de hoje de uma certa forma. Mas lembramos que nosso estudo está sempre direcionado, a finalidade dele é exatamente essa preparação para aquelas duas palavrinhas que está ali, que é o momento que nós estamos passando, a transição planetária. Todo mundo fala sobre transição planetária, é um nome muito vulgar já, mas nós precisamos introagir, trazer ela para dentro e saber que mesmo se dentro de casa outros pensem de forma diferente, não importa, o que importa é você pensar na forma correta, porque ninguém dará testemunho pelo outro. Você não conseguirá salvar o seu filho, nem sua filha, nem sua esposa, nem seu marido, nem seu amigo, nem seu amigo, você só pode salvar a si próprio. Isso é lei nesse momento. Cada um tem o seu último nó, e cada um vai escolher como desatar o seu nó ou vai continuar com ele. Mais ou menos assim. Bom, para darmos então início real dentro do nosso estudo, vamos fazer a nossa pequenininha prece, porque parece-me que hoje estamos com cuidado de novamente não ter tempo suficiente para dizer tudo que nós temos para dizer. Então, de repente, eu não sei onde é que me engano, não me engano, mas vamos correr então. Jesus, mestre amigo, amado ascensionado, Pai local, mais uma vez te agradecemos por mais este momento, por esse estudo, por nossas vidas, por nosso dia, por nosso presente e por nosso amanhã. Que nós possamos escolher cada vez melhor, que nós possamos, Senhor, ir de passos largos ao encontro da felicidade. Para isso, precisamos entender que só nos ajudando e ajudando aos outros, nós conseguiremos isso. Lembramos que a felicidade não é deste mundo. A infelicidade também não é deste mundo. Ambas estão dentro de nós. E nós escolhemos o que queremos. Sendo assim, direcionando o nosso estudo
e nossa energia, nossa vontade e nossos bons presságios, nossas boas vontades de saúde, de restabelecimento para cada um daqueles que estão no nosso caderninho ou fora dele, no coração de cada um de nós. Damos por iniciado o nosso pequeno, mas sincero estudo nesse momento. Jesus sempre. Jesus sempre. Muito bem. Bom, em primeiro lugar... Antes disso, só para falar uma coisinha. A gente está usando um dispositivo diferente porque da última vez foi dito que não está carregando os vídeos no Instagram. Então, um dispositivo diferente. A qualidade, creio que não é tão boa quanto a de antes, mas vamos ver se pelo menos ele grava dessa vez e que não fica caindo. Bom, todo mundo ouviu? Acho que sim. Bom, espero que todo mundo escute, tá? Tenha escutado. Bem, então é o seguinte. Lembram que quem tem o acesso, quem teve acesso ao estudo da semana passada, o quadro que aqui está ainda continua. Eu vou apagar ele com aquele velho apagador, que é um novo apagador, que é velho que ele não consegue apagar, eu tenho que jogar o álcool. Mas isso aqui fica, né? Vocês já conhecem isso. Transição planetária aqui está. Fé é a confiança plena em Deus. Todo mundo já sabe isso de cor salteado, que tem que sentir, não é da boca para fora. Mas nós temos falado o tempo todo sobre quinta dimensão. Na realidade, terceira e quinta dimensão. Tá? E agora, na nossa introdução, nós teremos a oportunidade de explicar rapidamente isso aqui. Ok? E todo o restante depois da introdução, naturalmente, serão detalhes de coisas que nós precisamos dentro das necessidades para entrar aqui ou para estar aqui, ou seja como for. Vamos primeiro aprender o que é que realmente vem a ser isto aqui. Ok? Para isto, nós vamos precisar já usar a mão do velho apagador, né? aquele que nós dizemos, falamos mal dele o tempo todo aqui, mas aqui não é lugar de se falar mal. Entretanto, estamos falando. Você fica aí. Lembrem que a semana passada falamos da importância do amor, o que danado é esse amor de verdade, e assim por dentro, então vamos deixar ali marcado do jeito que está. Bem, vai chegar um momento que nós vamos usar... Bom, eu vou ter que tirar a transição planetária já, mas por enquanto fica aí. Bom, também... Semana passada nós ficamos assim meio embaralhados com uma palavra e muito gentilmente o grupo de São Paulo mandou uma resposta para a palavra e eu vou repassar o que eu memorizei, né? O que eu memorizei. E eu diria o seguinte, olha, em vez de dizer que você tiver vontade de mandar aquele camarada ou aquela pessoa para aquele lugar no português rasgado, aqui no Brasil, não faça não, é melhor dizer essa palavra, porque ele não vai entender nada, você não vai estar ofendendo, mas parece até que foi, que é nababescanamente. Até eu decorar isso daqui vai ser um trabalheira danado. Mas o que é isso que na semana passada eu particularmente disse, olha, eu não encontrei, não sei o que é, não nem... E me foi dito o seguinte, na época dos filisteus, os caldeus, os babilônios, os sírios, aquela época antiga, então tinha a tropa nobre, tá? Os imperadores, os generais e assim por diante. E eles tinham vidas, independente de quem fossem, eles tinham vidas desregradas, desregulares. Todas essas coisas que nós poderíamos dizer que são despóticas e assim por diante. Então, a palavra usada para essas atividades, essa maneira dele ser, essa característica, seriam chamadas de pessoas nebabescas.
Tá? Então o termo nebabescanamente seria para pessoas que estavam naquele momento fazendo aquele tipo de situação, aquele tipo de coisa desregradamente. Ok? Então essa é a explicação. Agradecemos ao pessoal de São Paulo, a senhora Marinelva, minha amiga, e vamos passar a bola adiante. Mas agradecemos de coração. Mais uma palavra. Aliás, eu vou me empenhar em decorar essa palavra aqui, que qualquer dia desse eu uso ela. Só uma perguntinha. Pergunta. O pessoal da live está vendo tudo direitinho ou não? Bom, vocês dão o local aí, vocês o local aí, né? Porque eu daqui não estou vendo. Responda a ela lá. Bem, enquanto estão respondendo isso daí, vamos entrar em algo que nós vimos também a semana passada, rapidamente. Nós tratamos de falar semana atrasada e a semana passada, que foi a respeito da hierarquia divina. Como alguns ficaram abismados, porque Jesus, que é o, digamos assim, dentro do que nós mencionamos, conhecemos, é top de linha, seria o bam, bam, bam. Jesus, por ele mesmo menciona que descendo e vindo trabalhar naquela situação que o Arcanjo Miguel é especialista, ele é soldado. E ele atende ao Arcanjo Miguel. Então, opa, como é? O general desce e vai ser soldado para um que é menor do que ele? E nós não entendíamos isso na terceira dimensão e falamos a respeito de leis outras. As leis são muito maiores, as leis divinas, que nos levam a famosas transições. Indo nas transições, nós vamos subindo e vamos entendendo outras leis. Então, nós temos aqui um trechozinho que também foi passado pelo Espírito Ramatiz, entretanto é algo que está na Bíblia. Está numa das passagens bíblicas perto na Via Crucis. Acredito que isso daqui deve entrar nos próximas semanas num dos temas. Mas nós vamos adiantar porque ela ficou boa e se enquadra exatamente na hierarquia divina. É muito rápido. Uma mensagem seguinte, que foram palavras de Jesus, ok? Desde que vós me considerais o Mestre e o Senhor, e eu assim o aceito, e vos lavo os pés, ora que nós estamos falando aqui do lava-pés, tá? Deveis vós também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, e assim o fareis aos vossos discípulos quando vos fizer mestres. Perante o Pai, o mestre não é maior do que o servo, nem o servo é maior do que o mestre. Aquele que lava os pés do discípulo ou do servo é então grande perante o Pai, porque por si mesmo se faz o menor. Entenderam agora? Está lá na Bíblia isso. Claro, com outras palavras, ou com uma outra interpretação, mas está lá dizendo já há tanto tempo. O que ele mencionou agora, fazendo, foi ele quem disse que nesse momento dessa transição que nós estudamos a semana passada, que está havendo não é problema, mas está havendo a limpeza espiritual, já está havendo a separação de joio e trigo e assim por diante. Então ele está trabalhando ao comando do Arcanjo Miguel. Que mais na frente nós vamos ver coisas aqui entrelaçadas com o assunto mais na frente daqui a pouco. Ok? Bem, continuando, vamos para ainda na introdução, mas aí vamos sair desse assunto. Nós achamos algo que veio interessante e alguma pessoa perguntou a respeito, então nós achamos interessante incluí-la. Que é o seguinte, é uma pergunta no livro dos Espíritos, que é a pergunta número 1011, né? Que foi da codificação kardeciana. Ora, veja que esse aqui é um livro, que é um dos livros, na realidade tem 5, 2 são bem mais estudados, dos livros ao público, na doutrina espírita é mais estudado. Na doutrina não, na religião, na ciência e na filosofia espírita ele é mais estudado. Tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos aqui também, como esse livro, o livro dos Espíritos, que nós praticamente não vemos nada dele, mas estamos vendo aqui uma pergunta agora. E nesta pergunta há algo que está sendo dito que vai ser falado lá na frente também.
tá? Mais na frente. Quando chegar no momento lá na frente, eu digo que está relacionado com isso. Mas foi perguntado alguma coisa a respeito do assunto inferno e purgatório. E na questão 100.011, ela se expande a outras perguntas. Depois pode ser até que nós continuemos ou não, mas vamos tratar de responder essa pergunta. Um lugar, a pergunta é essa, tá? Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo os seus méritos? Entendeu a pergunta? Não, pode repetir? Ele está perguntando se existe algum lugar específico no universo que é destinado aos espíritos que estão cumprindo penas ou aqueles que estão gozando de felicidade. Por conta dos métodos. O método daquele ele fez tanto mal que ele vai para ficar ali, preso ali, naquele lugar circunscrito. Ou se ele fez tanta coisa boa, ele vai para aquele lugar que é só de coisas boas. Eternamente? Hã? Eternamente? Permanentemente? Não nessa. Bom, na Não questão fala, da pergunta não fala se eternamente ou não, mas isso não teria importância se eternamente ou não nesse momento. Vamos ver a resposta. Eu creio que sim. Em outras palavras, o que é que acontece? Ele está perguntando aqui se existe céu e inferno. Tá? Em termos de o espírito ficar localizado naquele local circunscrito. A resposta é a seguinte. A resposta não é de Kardec, não é de Ramatiz, a resposta foi de um espírito de uma envergadura maior, mas esse espírito de envergadura maior, subentende-se que foi o espírito de verdade, que na realidade era um holograma, uma centelha de Jesus. Entretanto, tudo isso se confunde com coisa que nós vamos ver mais na frente também, hoje, ainda daqui a pouco. A resposta é a seguinte: as penas e os gozos são relativos ao grau de perfeição do espírito. Ok? Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, eles são os espíritos, né? Nenhum lugar circunscrito, nem fechado, não está destinado a um antes que a outro. Então não existe esse negócio de céu e inferno, esquece. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem, mais ou menos avançado. Ok? Você está preso à matéria e a matéria está te dando coisas que você é aquele que é cheio de boas coisas, só tem tanto o lado material quanto o lado espiritual, e você está num local onde você tem os dois mais ou menos, então você é mais feliz. Se você está num local complicado, então você é mais infeliz. Então isso depende de região, mas é para os encarnados. Isto levou a uma segunda pergunta. Segundo isto, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? Ok, agora? Entendeu a pergunta? Uhum. Então, a resposta: não são senão figuras. Existe por toda a parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem, quando são perfeitos. Deu para entender isso? Uhum. Primeiro, tem em todos os lugares. Tem espíritos felizes e infelizes. Segundo, os espíritos se reúnem por simpatia. Ou seja, eu gosto de fumar, eu vou me juntar mais com quem fuma. Eu gosto de futebol, eu vou me juntar mais com quem gosta de futebol. Eu gosto de Rede Globo, então eu vou estar tratando de Rede Globo, vou estar junto. Eu gosto de fofocar, eu vou procurar quem fofoca. Ok? Então,
é por simpatia que se agrupam as pessoas. Assim também está no invisível. Por simpatia, aqueles grupos estão ali separados. Só que lá se separam. E aqui nós estamos misturados, fazendo grupinhos. E a segunda coisa que foi mencionada que quando os espíritos estão mais próximos da perfeição, à medida que podem estar felizes em todos os lugares, pouco importa. Pouco importa. Né? Então, eles podem se reunir onde quiserem. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Ou seja, esquece esse negócio de inferno e de céu como sendo um mundo de felicidade ou um mundo de infelicidade. Provém da tendência a materializar e a circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Quer dizer, ele está falando que ele não pode compreender, eles, das quais eles não podem compreender, está tratando aqui dos espíritos. Mas quando ele está tratando dos espíritos, ele está tratando de nós também, que nós somos espíritos, só que estamos na carne. Então, isso é uma invenção nossa, material, para que nós entendamos alguma coisa. Mas, na realidade, isso não existe. Perguntas? Nenhuma sobre isso? Não. Muito bem, então vamos continuar. E desta vez nós vamos pedir pegar carona. Foi um livro também, foi uma mensagem mandada pelo um mestre ascensionado, chamado Serapis Bey. E é um manual de ascensão que ele nos legou. Parte da história diz o seguinte, essa parte primeira não necessariamente, mas logo após nós vamos entrar aqui e diz Deus, entendam isso. Isso aqui é interessante, que isso aqui está respondendo algo lá de trás que nós vimos no início. Tá? Quando nós falamos de Jesus lá aceitando no lava-pés, na história do lava-pés, na hierarquia divina, presta atenção nisso aqui agora. Deus, ou a fonte criadora, ou todo, ou tudo, seja como quiser chamar, não se interessa por religiões. Deus está pouco se lixando para religiões. Não interessa para ele catolicismo, budismo, protestantismo, espiritismo kardecista, umbandismo, judaísmo, hinduísmo, qualquer ismo. Deus está pouco se lixando para isso. O que importa é a relação entre o Criador e a criatura. Em outras palavras, isso chama-se religiosidade. Isso sim é o que importa. Para essa realidade é necessário ter cada vez mais, para essa realidade nossa, da religiosidade, é necessário que nós tenhamos, tanto os invisíveis quanto os na carne, tenhamos cada vez mais conhecimentos e aplicá-lo, esses conhecimentos. Aquilo que Jesus falou, o Cristo Consolador, amar a Deus sobre todas as coisas e instruí-vos. Aqui está. Instruí-vos, olha aqui, ciência é conhecimento. Instruí-vos. É aqui, está fazendo parte de Deus, igual vida, tal. Instruí-vos, gente. Aqui, ele dizendo mais uma vez. E agora é Serapis Bey, não é mais Jesus, não é Arcanjo Miguel, não é Arcanjo Ariel, não é Kardec, não é Ramatiz, é mais um que está dizendo a mesma coisa. E aplicá-los. Então ele menciona, como nos explica o mestre ascensionado Serapis Bey. Bom, lá vem uma coisinha, eu prometi para vocês que ia tirar isso daqui, eu prometo que vou colocar depois, tá? Se alguém se sentir ofendido. Mas vamos tirar a ascensão planetária daqui, porque nós precisamos fazer um negocinho aqui. Por favor, nós vamos aproveitar do jeito que está, mas o ideal seria que estivesse tudo reto. Olha, Deus e tudo mais até Deus de novo, né? Então é como se Deus estivesse no início e no fim, mas quando chegar no fim é início de novo. Então tudo que está aqui,
até aqui de novo, ou seja, que está de vida, vem tudo isso aqui até aqui de novo, isso aqui, o que estiver aqui dentro está tratando de religiosidade. Ok? Tudo isso aqui envolve a relação de Deus, da criatura com Deus. Agora, quem é a criatura? Quem bendito é a criatura? Temos estudado isso também. Deus igual velho conhecido nosso. Deus é igual a Deusinho. Quem é o Deusinho? Quem é o Deusinho? Nós. Aqui está, aqui, ó. Como não vou botar nós, incluindo, somos nós, eu também, tá? Mas eu vou colocar aqui você, para você se sentir bem valorizado. Você. Deus é igual a você é igual a Deus. Então está aqui e está aqui. Ok? Muito bem. Se está aqui, um termo usado para Deus, principalmente no tema esotérico, espiritualista, etc, é a palavra, são duas palavras. Eu sou. Eu sou. É igual a Deus. Se isso é igual, isso aqui também é um eu sou. Ok? Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Dá no mesmo. Então, se você está usando essa palavra aqui, essas duas palavrinhas, elas são infinitamente importantes, faz uma diferença muito grande. Toda vez que você abrir a boca para dizer alguma coisa, quem é você? Ah, eu sou. Tá? Você está usando isso aqui. E isso aqui vai ter uma influência magnética, energética na sua vida. Cuidado com o que você vai usar. E como vai usar a palavra. Entretanto, se isso aqui é o eu sou, aqui é o eu sou e aqui é a religiosidade, e tudo isso aqui é Deus, então, isto aqui, eu precisava dar uma olhadinha ali porque eu esqueci uma palavrazinha, mas a palavrazinha não faz diferença nenhuma. Isto aqui nada mais é, toda essa situação aqui, nada mais é do que Deus em ação. Ou seja, se aqui é Deus, mas é a criatura trabalhando, a criatura que é você, então é o eu sou, Deus, Deusinho, em ação, trabalhando. Fazendo acontecer para sair daqui e chegar aqui de novo. Então, se você, por exemplo, de noite, não está cansado, isso acontece, eu vou dizer que acontece comigo, tá? Às vezes eu chego em casa, estou quebrado, é bater na cama, eu já durmo facilmente, tá? Mas cansado, não leva um minuto não. E eu bato na cama, não dá tempo nem de fazer uma prece. Porque nós precisamos fazer a prece sim, para fazer a prece, porque quando a gente sai do corpo, olha, pode ir para broncas. Podem se aproveitar de nós. Mas aí você vai e faz o seguinte. Se você disser somente isso, ó, eu sou Deus em ação. Isso já é uma prece. E é uma grande prece. Aqui vai a sua proteção, você vai ser protegido, se você vai para um local, vai ser educado, ou se você vai trabalhar, ou se você vai ajudar em assistência, qualquer coisa, mas você vai seguro, vai dar tudo certo. E quando você levantar pela manhã, muitas coisas você pode fazer, mas uma delas você pode fazer assim. Esse nem eu gostei. E vamos colocar aqui em azul, porque eu já estou com saudade do azul agora. Eu sou a
supremacia de Deus. Pronto. Isso aqui também vai te direcionar, ou vai lhe direcionar no dia, o dia todo. Mas tem muitas outras coisas. Bom, por conta disso, vamos continuar com o Serapis Bey para que nós entendamos algumas coisas. E aí vai o seguinte. Há o chamado de a unicidade. Nós estamos falando de quinta dimensão. Tá? Para cima e para baixo. Então vamos falar de quinta dimensão agora também. Quer dizer, isso é para chegar até a quinta dimensão, ok? A unidade. O plano físico não é um sítio cômodo para se estar. Isso que nós estamos. Não é muito cômodo, não. Sente-se tudo tão separado. As pessoas caminham como se começassem e terminassem na sua pele. Quer dizer, tudo é a partir daqui, né? Daqui para ali é outra pessoa, ninguém é o mesmo, está tudo desunido. Né? Então, é o carro, é a lâmpada, é o quarto, tudo tem um limite. Os objetos parecem ter texturas e superfícies distintas. E os acontecimentos parecem ter começos e fins diferentes. Mas nada disto é verdade. Os seus campos pessoais estendem-se desde vários centímetros até vários quilômetros à sua volta, dependendo das intenções e das frequências da banda que sintonizas. Por favor, vamos colocar aqui para não esquecermos, ok? Banda. Não vai ninguém tocar aquela banda de 7 de setembro, não, né? Eu falei aquela banda lá de 7 de setembro, não é isso não. Então, bandas que sintonizam. Estes campos estendem-se em frequências que vão desde as ondas gestacionárias. Nós estudamos ondas estacionárias aqui faz muito tempo, muito tempo. Para isso, vou dizer o seguinte. Uma onda estacionária é aquela onde quando você pegava para brincar de cordinha com o amigo lá que fazia aquele telefone, né? Telefone lá no meio. Alguém falou isso outro dia agora essa semana. Pegava aquele telefone, aquele barbante, então chegava lá, pegava uma lata, botava lá e outra cá o telefone. Tá? Então quando você mexia a onda, aqui vem o barbante lá do outro lado. Então você faz uma coisa aqui, a onda vai para lá, até lá, e o outro recebe lá e chega cá. Na realidade a onda vai fazendo isso assim, ó. Então é isso que eles chamam de onda estacionária. Vai e volta. Vai e volta. Mas também, quando está bem sintonizada, um outro exemplo é, no seu quarto você tem um violão afinado e você está no outro lado do quarto, ou seja, o violão afinado está numa parede, fica ali paradinho e você está cá afinando o outro. E quando você termina, você pega uma corda tal e toca ela. Tom, quando você toca ela aqui, a corda do que está lá também, ela também toca lá. Ela também toca lá. Certo? Então, é a frequência vibratória, a onda que está na mesma sintonia, elas também têm o mesmo movimento. Elas fazem a mesma coisa. Muito bem. Então, desde as ondas estacionárias, eu sei que isso talvez esteja um pouco difícil por ser científico, um pouquinho, mas é para puxar para uma coisa, vai ser rápido, e é para puxar para uma coisa que nós precisamos entender a respeito da quinta dimensão, ok? Então, as ondas estacionárias mais densas dos corpos, até a frequência mais elevada do amor puro, quer dizer, a mais baixinha que é o nosso corpo, até o amor puro, que é a mais elevada,
que dispôs no sentido de que este universo e todos os outros fossem assim. Até aí está meio embolado o campo. Os objetivos que te rodeiam são feitos de energia pura, a qual não para de vibrar neles com imenso entusiasmo, emitindo ou refletindo calor e luz. Tu vês e sentes isto através de umas mãos igualmente energéticas. Então, por intermédio de um dos processos mais brilhantemente concebidos em todo o universo, os cérebros processam todos esses dados de energia e registram-nos como se fosse algo sólido. Então, as frequências vibratórias o cérebro tem capacidade de registrar. Não estou lembrando de um exemplo agora aqui não, me passou pela cabeça e já esqueci. Os acontecimentos das tuas vidas são malhas de associação, muito complexas. Então, vai mais ou menos um exemplo aqui. Um encontro aparentemente informal com um velho conhecido numa esquina do centro da cidade. Isso daí você pode tirar para a sua situação pessoal. Pode ser uma outra coisa, um encontro de forma diferente, seja o que for. O exemplo aqui é um velho conhecido na esquina, né? Pode ter sido combinado antes de terem nascido. Enquanto espírito, podem perfeitamente ter planejado que individualmente iriam adquirir certos talentos e conhecimentos para que, ao encontrarem-se, um pudesse oferecer trabalho ao outro, ou pudessem crescer compativelmente e começar uma relação de parceria. Tudo isso antes de nascer. É só um exemplo, hein? Mas é um exemplo real. Assim, desde o ponto de vista do espírito, o que está a fazer cada vez mais a partir de agora, que isso está acontecendo muito a partir de agora, não existem indivíduos, nem coisas separadas, nem acontecimentos isolados. Somente existe energia fluindo num ir e vir, num subir e descer de frequências. Claro, estou dizendo isso para aqui, gente, para mim especificamente isso aqui tem muito a dizer. Para alguns de vocês, para você especificamente, talvez você não esteja entendendo nada disso aqui e esteja até ficando confuso e chato. Mas cedo ou tarde você vai entender e daqui a pouco vamos saber o porquê. E vai ser logo agora. A pergunta, portanto, poderia ser a seguinte: se isso é verdade, como farei para entrar nesse fluxo e tornar-me consciente de todas essas verdades? Então, a resposta entra numa tal de banda. Agora, nesse caso aqui, é a banda da unicidade, que nós vimos no início. Lembre dessa palavra, tá? Está bem? Unicidade. Recordemos, e alguns já saibam, quer dizer, recordemos alguns, e alguns que não sabem passam a saber, que as dimensões que temos falado o tempo todo, que as pessoas falam por aí, que todo mundo tem falado, não são lugares, mas bandas de frequências, como as que usam a polícia, os aviões, a rádio, etc. Tá vendo? Também não são aqueles lugares, lembra agora? O inferno é um lugar, o céu é um lugar, não, esquece isso. Esquece isso daí. Tá aqui. Agora chegou. Certo? É uma frequência. Tem pessoas, creio, tem pessoas que estão aqui. Olha que negócio que dá tontura. Tem pessoas que estão aqui, vamos supor. Um exemplo melhor. Eu estou aqui falando com você e aqui eu estou vendo todo esse ambiente aqui, no presente. E ao mesmo tempo eu estou com a visão vendo neste ambiente aqui o passado desse ambiente aqui, que esse local que eu estou aqui foi um local, havia uma senzala aqui, né? E aqui houve muito sofrimento de negros aqui, escravos presos,
houve muito sofrimento nesse local que eu estou aqui agora. Não é esse local aqui não, é essa área todinha aqui. Tá? Então, eu tenho gente que acontece isso. Posso estar aqui fazendo esse estudo, vendo todo esse panorama que estamos aqui no presente, mas ao mesmo tempo eu estou vendo os negros sofrendo, corrente arrastando, negros outros sendo chicoteados e assim por diante, ao mesmo tempo. É a famosa mundo paralelo, digamos assim. Então, vendo. E tem pessoas que, além de estar vendo o passado, também está vendo o futuro. Qual é o futuro disso aqui? No futuro estará passando por aqui trem-bala. Nem existe trem-bala por aqui no Brasil, e aqui já está vendo o futuro. Ou nave espacial aqui passando. É disso que estamos falando. Banda de frequência vibratória. Agora, nós estamos falando de frequência vibratória. Agora estamos falando da banda da unidade. Da unicidade, na verdade. Então, essas bandas servem de apoio a certo tipo de energia, de frequência muito mais elevada, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, quando fala ideia mesma, é a mesma ideia da frequência da polícia, dos aviões, etc. A ideia é a mesma. O arcanjo Ariel fornece-nos o seguinte modelo de 12 níveis como um guia através das dimensões. Então, ele nos forneceu, ou nos fornece 12 referências, 12 dimensões, 12 guias de dimensões. Quais são essas? Primeiro, âmbito da criação mais densa. Qual é a que está na criação mais densa? A terceira e a quarta dimensão. Âmbito da criação intermédia. Quem está na intermédia, a quinta dimensão. Opa, olha ela aparecendo agora. Vou colocar aqui. Não está aqui? Vamos botar aqui. Quinta dimensão, para ninguém esquecer. Vou botar quinta DMI. Quinta dimensão está no segundo trecho, da criação intermédia. Mas nessa criação intermédia está a quinta dimensão, a sexta dimensão, a sétima, a oitava e a nona dimensão. No âmbito da criação mais alta estão a 10ª, a 11ª e a 12ª dimensão. Nós vamos falar aqui, eu vou falar rapidamente somente de duas. Se vocês quiserem que continue isso aqui, na próxima semana, manda um recadinho aí para mim, por favor. E aí, quem quiser, eu adianto as outras. Nós vamos parar aqui, não vou dizer onde vamos parar, não. No âmbito da criação mais densa, temos a terceira dimensão. Na terceira dimensão, nós temos os corpos físicos, existem nessa terceira dimensão baseado na matéria física. Então, isso que vocês estão vendo aqui, tudo isso só existe na terceira dimensão. Isso aqui, ó, só terceira dimensão. Ok? Ok. Quarta dimensão. Trata-se do plano astral, ou seja, você perdeu isso aqui, você vai para a quarta dimensão. Ou seja, o seu bisavô morreu, foi para a quarta dimensão. Ok? Plano astral. O plano astral está baseado nas emoções. Estas duas dimensões constituem o que denominamos o âmbito da criação mais densa. As duas são densas. Embora a quarta seja menos densa que a terceira, mas ela é densa também. Estas são as dimensões nas quais se desenrola o jogo da separação. Já falamos do jogo da separação, quando nós nos desligamos de Deus, né? Tudo tem uma historinha aí. Houve isso daí. Então, bom, não vamos explicar porque senão vamos perder tempo. Mas houve esse jogo da separação e que está acabando agora. Só aqui é possível manter a ilusão do bem e do mal. Quer dizer, na terceira dimensão e quarta é onde se mantém bem e mal. Quinta dimensão,
Não tem isso. O sentir-se separado, né? Você é você, eu sou eu. Você é homem, eu sou mulher. Você é menino, você é branco, eu sou preto. E assim por diante. Tanto do espírito como uns dos outros. E os seres humanos tornam-se peritos nisso. Tornaram-se peritos nisso. Este jogo da separação foi muito bem sucedido, mas chegou o momento de dar o apito final. É por isso que este planeta, a Terra, está num estado de ascensão. Naturalmente que quando ele falou isso, tem mais ou menos uns 20 anos, e ainda não tinha entrado tanto, ele está no processo. Ele já está na quinta dimensão, ok? A Terra, o planeta já está na quinta dimensão. Há 20 anos atrás não estava ainda não, estava entrando. Neste momento, a Terra encontra-se a vibrar na zona superior do plano astral, muito perto da fronteira com a quinta dimensão. Quer dizer, naquela época, perto, agora já está. Mas, uma pergunta. Se já está aqui, a Terra já está na quinta dimensão, está falando da Terra física em si? Porque se for o caso, como é que a gente ainda consegue enxergar? A gente também já está na quinta dimensão? Estamos em processo de modificação. Meio mundo de problemas de uma doença, mais dores físicas, etc. Nosso DNA está mudando, nossa energia está mudando, nós estamos preparados. Não quer dizer que na quinta dimensão nós não tenhamos corpo, nós teremos, mas será mais sutil. Nós não perceberemos que não é mais na terceira dimensão, mas já será quinta dimensão. Agora, vai ter aqueles que vão estar sendo separados, mas são coisas assim. Mas haverão coisas que terão marcos de separação. Então, tem momento que vai, a gota d'água caiu e é isso. Bom, a partir daqui aqui não. Então, muito perto da fronteira com a quinta dimensão. A do corpo de luz. A quinta dimensão, que é a do corpo de luz. Olha aí, é corpo de luz, ok? Comparte no processo de ascensão, como parte no processo de ascensão, estas duas dimensões, a terceira e a quarta, que são as mais densas, vão ser absorvidas pelas dimensões mais elevadas e deixar de existir. Entendeu agora? Então não haverá em breve mais terceira nem quarta dimensão para este planeta. Finalizando por hoje este assunto, só voltaremos à continuação dele se vocês solicitarem. O âmbito da criação intermediária, ou intermédia, que envolve a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. Nós vamos falar só da quinta. É só um parágrafozinho. Quinta dimensão. Esta é a dimensão do corpo de luz, na qual tu sabes que és um mestre e um ser multidimensional. Então a ficha cai. A coisa começa a crescer. Você agora vai começar a sua mente, todas suas formas de agir serão totalmente diferentes do que existe aqui. Na quinta dimensão você não vai ter nem direito a pensar na palavra nebabacena, canamente, alguma coisa assim, já não lembro mais. Não tem como. Bem, aqui tornas-te um ser completamente orientado pela espiritualidade. É completamente, não é mais somente uma fagulhazinha não, tá bem? Muitos seres que estão aqui na terceira, ou estão nessa confusão agora, já vêm desde este ponto para se converterem em trabalhadores da luz. Tem meio mundo de ser aqui, trabalhador da luz aqui, que já vinha de quinta dimensão. E quando voltarem para onde for, seja como for, eles já estarão também ascendendo da quinta para a sexta e assim por diante. Perguntas? Não? Não. Então vamos seguir com a continuação do que vimos na semana passada, rapidinho. Quer dizer, vamos seguir rapidinho, né?
Mais um assunto, gente. Nós estamos tratando agora de responder uma pergunta só do livro ou do estudo da A Origem Oculta das Doenças, na sua página número 100, do espírito Ramatiz, o mestre ascensionado Ramatiz. E a pergunta é o seguinte: está relacionada à continuação da semana passada. Quer dizer que os feiticeiros, magistas negros ou macumbeiros serão no futuro as vítimas clássicas do câncer kármico? Não é assim? E a resposta é a seguinte: o câncer não é apenas o karma daqueles que foram os instrumentos diretos ou agentes de enfeitiçamentos ou magia negra contra o semelhante. Às vezes, o feiticeiro ou o magista são os menos culpados disso, porque a sua ação nefasta é praticada a pedido ou sob o comando de outras vontades mais despóticas e cruéis. Mesmo no vosso mundo, existem leis que punem severamente tanto os agentes criminosos como os seus autores ou mandatários intelectuais. Lembremos que boa parte dos cânceres que tem, as pessoas que têm cânceres, eles vêm do mundo do perispírito ou do corpo astral, que está relacionado com as vidas anteriores desses seres, dessas pessoas. Certo? Mas vamos dar um exemplo, vou cortar um pouquinho aqui e dar um exemplo com uma outra coisa. Digamos o seguinte: eu sou uma mulher e eu estou com um filho e quero abortar. Mas onde é que eu vou abortar? Quem faz isso? Um aborto criminoso. Na realidade, aborto mesmo só tem quando está em risco da vida da mãe, o que é considerado legal por todos os dois lados, né? Tanto o lado espiritual quanto o lado material aceitam isso daí. A mãe está correndo risco de vida por conta daquela barriga, então é preferível que a criança seja sacrificada. Ora, mas o mundo invisível, o espírito, acham isso legal? Isso não é um crime? Não. Tem que levar em consideração o seguinte: está colocando em risco de vida. É aquela história que a mãe está lá, então, ou fica a mãe ou fica o filho, já ela anda parindo, e o médico tem que decidir, e ela pede por tudo que salve o filho, o filho. Não, o médico tem a obrigação de salvar a mãe. Por quê? Lógico, matemática. Se ela sobrevive, ela pode trazer outros filhos, ela já está pronta. Agora, quem garante que aquele menino que vai sobreviver, ele vai chegar à idade adulta para trazer outros filhos, para trazer outros seres, para poder cumprir? Então, não. E pelo lado espiritual, também tem o seguinte: ela sobrevive, aquele filho saiu, morreu, cumpriu, tem toda uma história por que aconteceu isso, mas nada impede de que até um ano depois aquela mesma mãe receba o mesmo espírito que foi abortado. Até um ano depois. Principalmente também até o espírito do aborto criminoso. Foi feito criminoso, mas aí a mãe se arrependeu depois. No se arrepender, dependendo do nível evolutivo do espírito, a criança que foi abortada, ela pode pedir para voltar e ser dada essa graça porque a mãe se arrependeu. E ali ela já está pagando, digamos assim, já está resgatando por misericórdia divina e por misericórdia também desse filho, que ela está resgatando aquilo que foi um acordo antes dela receber ele. Mesmo esses filhos que são bastardos. Teve essa confusão aí, de que teve uma garotinha de 10 anos que teve um rolo desse daí, você deve estar sabendo disso. Aquilo dali não tem nada de graça, a mãe não é vítima de nada, espiritualmente não é vítima de nada, não é coitadinha, o espírito também não é vítima, então tem toda uma história. Então não vamos também fazer julgamentos assim, daquele ponto de vista que nós achamos que é certo e errado, porque nós podemos estar errando muito. Então ficamos calmos, mas vamos continuar aqui. Continuar aqui no nosso exemplo do aborto. Então eu sou e quero abortar.
O camarada que teve a transa comigo e que eu fiquei, que me emprenhou, digamos assim, é um negócio meio veterinário, né? Mas o que tal, tá também querendo, mas aonde? Não sabe. Então sai perguntar ao amigo. O amigo diz pro outro. Diz, olha, eu não sei não, mas aqui fulano sabe. Aí vai para fulano vai, olha, você, eu sei onde fica, mas eu não posso levar. Então você procura quem sabe mesmo, o melhor é o taxista. Aí o taxista vai e diz, não, olha, eu sei, mas eu também não posso, mas fulano é quem mais leva. Aí pede a ele lá, o outro taxista. O outro taxista vai, pega e leva. Quando chega lá na porta, deixa ele na porta do local lá e eles entram. A enfermeira, uma pseudo-enfermeira recebe. Lá vai, recebeu. Vem um assistente, uma enfermeira que cuidou tudo, vem um médico lá, que não é médico, não pode ser dito médico, mas vai lá o médico, e vai tal, e pratica o aborto. Quem é o culpado nisso tudo? Todos são culpados. Todos vão pagar. Todos estão sob lei do karma. É claro que quanto mais distante, mais a pena é menor. Mas desde aquele amigo primeiro que disse que não sabia, mas que fulano já tinha dito ouvir alguma coisinha e tal, ele é culpado. Ele vai pagar também. Agora, o mais culpado no final da história toda, o médico mas pior do que ele é a mãe. Teria sido eu. Que ali, no final das contas, eu podia dizer, na última hora, eu disse, não, eu quero ficar com meu filho. Mas não, deixei a água rolar. Então, lembre-se, tem isso. E aí, tudo isso aí vai ficar gravado no perispírito de todo mundo, no corpo astral de todo mundo, e cada um vai pagar ao seu turno da forma divina, nas leis divinas da escola, digamos assim, da escola mais ascensionada que vai direcionar a história de cada um, aceitando os resgates de cada um. Muito bem. Tem uma pergunta. Pergunta. Marinelva perguntou. Marinelva ou Marinalva? Marinelva. Marinel. Perguntou: o aborto é karma ou uma disfunção orgânica? Aborto é karma. O aborto é karma. A disfunção orgânica, o nome já vai estar dizendo, orgânico, tudo feito legalmente. Quando é a disfunção orgânica, a mãe vai estar correndo risco de vida. Então, o filho também, mas nós estamos tratando de um aborto, né? Então, a mãe vai estar correndo risco de vida. Então, a mãe é quem tem que ficar e o filho vai embora. Mas sempre deve estar relacionado com karma. Sempre karma. Todo problema nossozinho vem tudo do outro lado. E todos dois devem, digamos assim, todos dois têm culpa na cartório. Ambos. Continuando. O feitiço, na realidade, abrange todo prejuízo que parta de qualquer ato ou... Sim, desculpe. Por que nós falamos isso? Porque aqui está exatamente isso daqui. É o que ele quer dizer. O culpado não é somente o mago negro, ou o feiticeiro, ou seja, o que fez o trabalho, não. Todo mundo é o culpado. E o mais culpado pode ser que seja o que mandou, ou o que pediu, ou o que pagou. Então, o feitiço, na realidade, abrange todo o prejuízo que parta de qualquer ato ou campo de ação humana. Assim, pois, existe o feitiço mental que se pratica pelo ciúme, inveja ou despeito pela felicidade alheia. Existe o feitiço verbal, criado pela crítica antifraterna, pela calúnia, pela maledicência, pelo falso julgamento ou a traição à amizade. Finalmente, existe o feitiço propriamente de natureza física ou material, que é praticado pela chamada bruxaria ou magia negra, através de objetos preparados pelos entendidos que passam a funcionar como interceptores dos fluidos vitais e magnéticos das vítimas enfeitiçadas. O câncer, como karma,
consequente de prejuízos ao semelhante, reúne sob suas garras temíveis tanto aqueles que operam diretamente na forma de agentes de magia maléfica, os seus contratantes ou mandatários intelectuais, assim como todos os espíritos que nas encarnações passadas foram acumulando toxinas pela subversão do elemento primário do uso. O elemento primário é o fluido cósmico universal, ou essa energia universal que nos mantém. Lembrem-se, nós nos alimentamos para manter o corpo físico, não é isso? É mesmo? Acho que o pessoal não viu não. É? Sim, nos alimentamos para manter o corpo físico, ok? Isso nada mais é do que 2% que faz com que nós estejamos em pé. 98% é o fluido magnético, a energia fluídica que está na atmosfera que nos mantém e nós absorvemos elas através dos chakras. E é desse fluido que se fala, é elemento primário, no uso do enfeitiçamento mental ou verbal. Ele suga isso das pessoas. Ok? Então, nós precisamos saber como resolver esse tipo de situação. O que é que nós precisamos fazer? E, mais uma vez, estamos falando aqui. Não estamos falando de religião ali. Nós estamos falando de vida. De vida. Então, mais uma vez, é lei divina. Está aqui. Deus não está preocupado com religião. Então, na lei divina, nós estamos usando com conhecimento ou sem conhecimento, substâncias, coisas da ciência que faz com que isso aqui ocorra melhor ou ocorra pior. Nós vamos um dia ter que chegar aqui. Mas será que nós estamos usando o suficiente para passarmos para aqui ou nós ainda estamos aqui para trás? Cabe a cada um. Bem, vamos ao nosso próximo assunto. Continuação. Uau! Sinais dos tempos. Sinais dos tempos. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Olha, nós estamos falando aqui com isso aqui agora da bendita quinta dimensão, ok? Só que de uma forma mais distante. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Esta base é a fé. Olha a fé aí. A fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e se atiram pedras porque eles são misturados. Eles têm o antagonismo, mas a fé em princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Por exemplo, Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres, tudo isso daí não se muda. Nós temos que ter fé nisso. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, Deus é o mesmo para todos, como é que Deus vai ser contra ele mesmo? Deus é o mesmo para todos, tem que ser o mesmo. Olha o que? Você, eu, todos nós. E na quinta dimensão, nós seremos o nós, não mais o eu ou você. Somos o nós. Sobre Deus, que esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto. Que o mal vem dos homens e o bom nada pode querer, que o mal vem dos homens e não dele. Eles se olharão como os filhos de um mesmo pai e estender-se-ão as mãos. É esta fé que o Espiritismo, nesse caso ele está tratando que a doutrina espírita esclarece por ter recebido determinadas informações que as outras
estavam mais atrás, porque ela vinha sendo, digamos não, isso é fato. Foi algo prometido por Jesus, que o Espírito de verdade viria, um Consolador viria e daria continuidade no trabalho. E isso daí vem através do Espiritismo, que não é religião. Na realidade tem um tríplice aspecto, que seria o aspecto da ciência, da religião e da o quê? Filosofia. Não me disse? Eu já disse. Então são 3 aspectos. Tá? Então normalmente as pessoas acham que Espiritismo é religião. Não, é religião, mas também são as outras 2 coisas. É esta fé que o Espiritismo dá e que será doravante eixo sobre o qual moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares. Então, independente de sua religião, querendo, você vai cair nessas realidades. E olha que eu não estou fazendo aqui, não estou querendo botar o Espiritismo no pedestal, não. Também não estou tirando ele do pedestal, não. E não estou falando de movimento espírita, estamos falando aqui de doutrina espírita. Todas as religiões humanas, elas são boas, elas são importantes. Entretanto, o que nós precisamos de religiosidade, não de religiões, embora elas sejam importantes. O progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Quer dizer, intelectual, nós já vimos aqui que nossa finalidade de fazer tudo isso aqui até chegar aqui é fazer crescer 2 asinhas. A asa do amor, que Maria, quando esteve na Terra, estava muito bem, obrigado, e a asa da sabedoria, da inteligência, que está aqui, e ela ainda precisava alcançar a mesma faixa, para botar a argolazinha, a aureolazinha de anjo. Mas Jesus não, Jesus já tinha as 2. E todos nós, e Maria já tem as 2. Já tem as 2. E todos nós precisamos dessa história aqui. Então, por isso que ele menciona isso. E agora me perdi. Para variar, né? Então, o progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Mas só é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. Para passar a 5ª dimensão, isso não funciona. É por isso que os aplicam no aperfeiçoamento dos meios para prejudicar os seus semelhantes e destruí-los, armas de fogo e etc. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens. Moral, a historiazinha da asa do amor. Felicidade sobre a terra. Pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que abaixará as barreiras dos povos, que fará caírem os preconceitos de castas e calar os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, Né? Temos que nos olhar como os irmãos, chamados a se entreajudarem e não a viverem às expensas uns dos outros. É ainda o progresso moral, secundado aqui pelo progresso da inteligência, que irmanará os homens numa mesma crença estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas às discussões e por isso mesmo aceita por todos. Então não vai levar muito tempo para todas as religiões acabarem. A unidade de crença será o laço mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, quebrada em todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias.
você tal instituição, eu sou tal instituição. Nós somos, não. Nem falemos. A gente fala sobre outros assuntos, mas religião a gente não fala. Isso daí já é uma barreira que é colocada pelas religiões. Consequentemente, não são irmãos, né? Não somos irmãos. Que fazem ver nos dissidentes inimigos dos quais é necessário fugir, combater, exterminar em lugar de irmãos que é preciso amar. Um tal estado de coisas supõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não poderia se cumprir senão saindo do círculo das ideias estreitas e terra a terra, que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de elite procuraram impelir a humanidade nesse caminho, mas a humanidade, ainda muito jovem, se manteve surda e os seus ensinamentos foram como a boa semente caída sobre a pedra. Aquele curralzinho onde de vez em quando vai gente ali dizer só, olha, sai do curral, vai, aqui não é o lugar, você foi feito para se libertar, mas você caiu, você não aceita e até derruba eles. Hoje a humanidade está madura para dirigir seus olhares para o alto olhares mais alto do que o fazia, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. A geração que desaparecerá levará consigo os seus preconceitos e os seus erros. A geração que se levanta são essas crianças, desde 2002, do ano 2000 que está nascendo, meio mundo de criança, meio mundo diferente. São essas daí, tá? A geração que se levanta, banhada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sabias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade. Perguntas? Não? Não. Então vamos para o nosso último assunto. É o que todo mundo gosta também, né? Acho que aquilo dali acham complicado, ninguém gosta, tem que dar atenção é aquilo, mas vamos relembrar aqui Jesus. Aliás, nós tínhamos algo para falar, porque fala-se de Sananda para lá, Sananda para cá, e nós vamos ver na próxima semana o que é que vem a ser, ou quem é que vem a ser Sananda, embora se fale que Sananda é Jesus. Né? Mas tem uma história a respeito disso. Bom, nosso assunto agora é o último, é pequenininho. Só uma pergunta, foi a pergunta da semana passada, está no livro O Sublime Peregrino, nas páginas 325 e 326, só que é 325 um pedacinho e 326 outro pedacinho. Dita pelo Espírito Ramatiz, e a pergunta que o médium fez foi a seguinte, né? E que dizeis da última ceia de Jesus com os seus apóstolos? Realmente aconteceu tudo como explicam os evangelistas? Bom, Ramatiz respondeu. A tradicional Santa Ceia, comemorada pela Igreja Católica Romana, em verdade precedia a cerimônia do lava-pés, habitualmente realizada na sexta-feira, chamada a véspera do grande sábado da Páscoa. Era costume tradicional reunirem-se as famílias para essa refeição fraterna, onde se faziam promessas de vida feliz e em comum para o futuro. Nas famílias mais ricas, trocavam-se presentes entre os membros da casa ou parentes de fora. Assim, Jesus a instituiu também com os seus apóstolos, pois os considerava a sua família itinerante, os seus verdadeiros parentes escolhidos pelo Senhor. Desejando torná-la mais expressiva, decidiu harmonizar a cerimônia da ceia da Páscoa com o lava-pés,
que já era um culto ideado por João Batista, com a finalidade de congraçamento entre os discípulos e os seus rabis ou mestres. Em virtude do mestre ter antecipado a cerimônia do lava-pés para a noite de quarta-feira, pois estava certo de ser preso de um momento para outro, então ambas as cerimônias foram feitas na mesma ocasião. Ao entardecer, os discípulos reuniram-se no aposento mais espaçoso da residência de Jezreel, o qual comemoraria a sua ceia de Páscoa no dia seguinte, quinta-feira, o dia exato. Após as orações e os cânticos de hinos, que eram motivos de alta espiritualidade no momento cristão, os servos de Jezreel serviram a ceia frugal de Páscoa, com a prodigalidade dos tradicionais pães asmos e o vinho tinto que Jesus abençoou como era de praxe, de costume. Em seguida, aproveitou aquele momento tão expressivo para dirigir-se aos discípulos, referindo-se a motivos íntimos e saudosos. Em linguagem clara, simples e de profunda exatidão, que difere muito dos relatos empolados de certas passagens dos evangelistas, o Mestre Jesus assim resumiu o seu pensamento a todos. Rendo graças ao Pai que me permite estar ainda convosco nesta festividade da Páscoa, pois sei, pela voz do Espírito, que não tarda a se iniciar a minha paixão. Não tornarei mais a comer convosco, nem me será dado a beber do próximo vinho. No entanto, cumprida será a vontade de meu Pai que está nos céus, pois minha hora é chegada. Mas eu vos precederei na Galileia e vos esperarei no reino de Deus. Eram 9 horas da noite, quando Jesus, levantando-se da mesa, tirou a túnica que lhe ia aos pés e, pegando numa toalha, cingiu-a em torno da cintura, lançou a água numa bacia e se pôs a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Então isso foi o que se passou na ceia nesse momento. Ele tirou a roupa e enrolou uma toalha e molhou a toalha e passou nos pés. Ele lavou os pés e enxugou. Dos discípulos. Na próxima semana nós vamos responder ou vamos ler a segunda questão, ou passar a segunda pergunta. E que nos dizeis quanto à significação da cerimônia do lava-pés, tradicionalmente consagrada pela Igreja Católica Romana na Semana Santa? Existe algum fundamento em tal consagração? Nós vimos lá no início que certamente dá, né? Mas eu não sei também não. Nós vamos descobrir na próxima semana. Ok? Perguntas? Ou uma pergunta? não. Bom, quem tiver, na próxima semana nós responderemos. É só fazer a pergunta. Tudo bem? Então deixa eu tomar uma aguinha só para nós fazermos nossa prece de encerramento e irmos dormir, não? Espero que vocês nós consigamos enviar o vídeo mais tardar até domingo. Espero. Vamos nós. Senhor, mestre amigo Jesus, vos agradecemos por nosso estudo nesta noite. Te agradecemos pela assistência a cada um de vocês que participaram de forma direta ou indireta conosco.
Agradecemos a harmonia e a melodia de toda energia que nos circunda. Agradecemos a presença dos irmãos invisíveis que aqui estão nos seus diversos afazeres, mas também a cada um que foi até você e que também cuidou de suas energias, de seu coração. Agradecemos a Frei Galvão pelo cuidado que tem conosco, de cuidar dos nossos estudos, de cuidar de nossos assuntos, de cuidar da preparação para que nós possamos escolher passar pela porta estreita. Agradecemos, Senhor, a noite que passaremos fora do corpo, que nós tenhamos êxito no nosso trajeto. Também agradecemos o amanhã, que possamos escolher também melhor, visto que sabemos um pouquinho mais hoje a respeito das leis do nosso Pai. Abençoamos a todos aqueles que estão necessitados. Qualquer tipo de necessidade. Aos ricos que querem menos, aos pobres que querem mais. Essa é uma realidade da terceira. Que nós possamos aprender a compreender. Que nós possamos aprender a encontrar o equilíbrio para todas as coisas. Que nos esforcemos para que outros sejam felizes, sintam-se felizes, mostrem-se felizes. Desejamos deixar, então, assim, um beijo no fundo do coração para você que o queira receber. A cada um de você que está assistindo esse vídeo é meu conhecido. E a você eu deixo um beijo no coração. Mas também em especial a Jurandir Santos, que tem uma dificuldade especial, mas que está e que estará ultrapassando mais uma vez. Agradecidos, pedimos autorização para encerrar o nosso estudo nesse momento. Jesus sempre. Jesus sempre. Jesus sempre. Paz e luz eternas.